Eu quero te convidar para uma pequena experiência. Imagina duas crianças, mesma casa, mesmo quarto, mesma comida, os mesmos pais, as mesmas brigas, as mesmas regras. Quem olha de fora pensa, vão crescer iguais. Só que não. Uma criança cresce acreditando que merece ser feliz. A outra passa a vida tentando provar que é suficiente. Uma recebe um elogio e segue. A outra recebe 10, mas passa a noite pensando na única crítica. Uma entra num relacionamento e vive aquele amor. A outra ama, mas espera o momento em que vai ser abandonada. Uma encontra uma oportunidade e pensa, eu posso aprender. A outra pensa, eu não estou pronta. Como isso pode acontecer? Se elas cresceram na mesma casa, por que carregam crenças tão diferentes? Eu passei muito tempo com essa pergunta. Por que nós contatamos a infância como se fosse uma sequência de acontecimentos? Meu pai fez isso, minha mãe disse aquilo, aconteceu isso, mas eu percebi uma coisa, não é apenas o acontecimento que importa, é o significado que a criança construiu a partir dele. Duas crianças podem viver a mesma situação e ter experiências internas completamente diferentes. Uma ouve uma briga e volta a brincar. A outra passa a noite achando que fez algo errado. O externo foi o mesmo, o interno não. E isso é fundamental, porque a criança que viveu aquilo não tinha a compreensão que você tem hoje. Ela não entendia as dificuldades financeiras, não entendia os conflitos do casamento, não entendia as dores dos pais. Ela só sentia. E com os recursos que tinha, concluía: o problema sou eu preciso ser perfeita, eu não posso dar trabalho, eu preciso cuidar de todo mundo. Anos depois, o acontecimento acabou. A casa mudou, as pessoas mudaram, mas a conclusão que aquela criança tirou sobre si mesma pode continuar influenciando a vida adulta. Por isso existem duas perguntas importantes. O que aconteceu? E o que eu concluí sobre mim a partir do que aconteceu? Uma coisa é fato, outro é o significado que a criança construiu. Vou te dar um exemplo. Uma criança tira uma nota baixa, escuta uma crítica e conclui: eu sou burra. Outra criança, na mesma situação, conclui: eu não estudei o suficiente. Percebe a diferença? Uma fala sobre identidade, eu sou incapaz. A outra fala sobre uma situação, eu preciso estudar de outro jeito. A primeira pode evitar tudo que coloca essa criança à prova e anos depois dizer: isso não é para mim, sem perceber que existe uma história por trás dessa certeza. Dentro da mesma família, cada filho ocupa um lugar. O que resolve, o que foge, o que faz rir, o que cuida. Esses papéis eles viram máscaras que a gente carrega na vida adulta. O que resolvia tudo vira o adulto que carrega o mundo nas costas. O que fugia vira o adulto que evita conflitos. O que fazia rir vira o adulto que está sempre bem para os outros, mas não sabe se escolher, se acolher. Foi quando entendi isso que parei de perguntar só o que aconteceu comigo e comecei a perguntar que significado aquela menina deu para o que estava acontecendo. E essa pergunta mudou tudo. Teve uma história que ficou marcada em mim. Eu tinha uns 5 anos, meu pai tinha uma casa linda, eu adorava ir para lá. Na cabeça de uma criança aquilo era um castelo. Eu corria, brincava, olhava para tudo, me sentia parte daquele lugar. Até que um dia eu ouvi uma frase, poucas palavras, mas que ecoaram dentro de mim durante muitos anos. Essa casa não é tua. Quem disse isso provavelmente nem lembra, mas eu lembro. Uma adulta ouve essa frase e pensa: claro, a casa pertence ao meu pai. Entende propriedade, entende documentos, mas eu não era adulta. Eu era uma menina de 5 anos e ela não fez uma análise racional. Ela sentiu, ela deu significado. Para mim, aquela frase não falava só sobre uma casa, tocava em algo muito maior, como se aquele mundo não fosse para mim, como se a abundância, a prosperidade, o conforto, a vida diferente pertencesse aos outros, mas não para mim. Muitas vezes carregamos uma conclusão sem lembrar de onde ela veio. A pessoa cresce e diz: dinheiro não é para mim. Eu nunca consigo prosperar. Eu chego num ponto e algo acontece. E acredita que está descrevendo a realidade. Mas quando olha para a própria história, encontra experiências que explicam aquela forma de enxergar a vida. Não foi só uma frase que construiu minha relação com a prosperidade. A vida é mais complexa. Mas aquela frase encontrou um lugar dentro de mim e ficou. Porque existia uma sensação profunda de que algumas coisas eram possíveis para os outros, mas não eram para mim. Se dentro de mim existisse uma história dizendo:
isso não é para mim, minha atenção vai buscar os obstáculos, as dificuldades, as provas de que é difícil, enquanto uma oportunidade passa desapercebida. Não porque eu escolhi fracassar, mas porque existe uma diferença enorme entre olhar o mundo pensando como eu posso construir isso e olhar pensando isso não é para as pessoas como eu. As duas pessoas podem estar diante da mesma oportunidade, mas não estão olhando do mesmo lugar interno. Foi aí que eu percebi, não bastava olhar para a frase, eu precisava olhar para o significado que eu tinha carregado. A frase aconteceu no passado, mas o significado continuava presente. E eu comecei a fazer perguntas diferentes. Essa história ainda é verdadeira para mim? Essa conclusão pertence à mulher que eu sou hoje? Ou é uma interpretação que a menina construiu com os recursos que tinha naquela época? Não foi de uma hora para outra. Não foi descobrir de onde veio e está resolvido. Foi um processo. Entender a origem ela é muito importante. Mas viver de forma diferente exige novas experiências. Exige perceber quando a história antiga aparece. Exige fazer novas escolhas. A menina que ouviu "A casa não é tua" não precisava ser julgada. Ela precisava ser compreendida. Ela tinha 5 anos. Ela tentou dar sentido ao que sentiu. E durante muitos anos, eu nem sabia que ainda carregava aquela interpretação. Mas não foi só uma frase. Meu padrasto dizia muitas vezes: quem é bom já nasce perfeito. Hoje eu entendo que era só uma crença dele, mas eu não ouvi com a compreensão que eu tenho hoje. Eu era só uma criança. E crianças transformam frases em conclusões sobre si mesmas. Durante anos carreguei a sensação de que, se eu precisava me esforçar muito para aprender algo, era porque eu não era boa o suficiente. Pensa no peso disso. Aprender exige errar, exige tentar, exige passar pelo desconforto de não saber. Mas se dentro de ti existe a crença que quem é bom já nasce perfeito, o erro deixa de ser uma etapa do aprendizado, vira uma prova de incapacidade. A dificuldade deixa de significar eu estou aprendendo. Começa a significar isso não é para mim. E cria um ciclo. A pessoa começa algo, encontra dificuldade, interpreta como falta de capacidade, sente medo, recua e desiste. Depois olha para a desistência e pensa, eu sabia que eu não ia conseguir. A crença ela influencia a interpretação. A interpretação influencia o comportamento e o comportamento vai produzir uma consequência. E a consequência confirma a crença inicial. É uma roda sem fim. E enquanto não enxergamos a roda, achamos que estamos vivendo a realidade. Perceber isso em mim foi muito forte. Quantas vezes eu confundi dificuldade com incapacidade? Quantas vezes eu pensei, se eu fosse boa, isso seria fácil? Quantas vezes eu comparei o meu começo com o resultado de alguém que já estava anos na minha frente? Quantas vezes eu exigi de mim uma perfeição que jamais exigiria de alguém que amo? Imagina uma criança aprendendo a andar. Ela levanta, ela cai, ela levanta de novo, ela cai de novo. Ninguém olha e diz, isso aí não é para ti. Nós entendemos que ela está aprendendo, mas em algum momento começamos a acreditar que deveríamos saber antes de aprender. Acertar antes de praticar. Estar prontos antes de começar. E isso prende tanta gente. Quantas pessoas têm um sonho, mas esperam se sentir prontos para aquele sonho? Quantos têm algo a dizer, mas acreditam que precisam saber de tudo antes de falar? Quantos têm uma ideia, mas não começam porque não sabem exatamente como fazer? Eu conheço essa sensação, eu já vivi. E foi aí que eu perguntei, quem disse que eu preciso estar pronto para começar? Muitas vezes é começando que a gente fica pronto. É fazendo que a gente aprende. É errando que a gente vai ajustar. E é vivendo que a gente descobre. Então, durante anos eu pensei que o perfeccionismo me ajudava a fazer melhor. Mas muitas vezes ele só adiava o momento de eu fazer, de eu começar. Quando eu parei de perguntar como fazer perfeito e comecei a perguntar o que eu faria agora, se aceitasse que eu estou aprendendo, abriu espaço para mim ser iniciante, para mim tentar, para mim errar, para mim continuar. E ninguém nasce perfeito, a gente só nasce vivo. E viver é aprender, é tentar, é errar, é descobrir, é cair, é levantar, é mudar de ideia, é começar de novo. E o fato de você ainda não saber fazer algo diz nada sobre você. Não é sobre você não conseguir e não ser capaz. É viver, é aprender, é tentar, é errar, é descobrir, cair, levantar, mudar de ideia, é começar de novo. O fato de você ainda não saber fazer algo não diz nada sobre o que você é capaz de aprender. Essa crença não ficou só na infância.
Ela atravessou os relacionamentos, o trabalho, a maternidade. Quando eu me tornei mãe, a menina que precisava provar o seu valor não desapareceu. Ela entrou comigo e por muito tempo eu nem percebi. Eu amava os meus filhos, eu amo, mas carregava uma culpa enorme. Queria ser a mãe perfeita, disponível o tempo inteiro, com paciência infinita. Nunca me irritar, dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, de mim, fazer tudo certo. E quando eu não conseguia, eu me sentia insuficiente. Se estava trabalhando, eu pensava que deveria estar com eles. Se estava com eles, pensava no que precisava resolver. Se perdia a paciência, a culpa vinha. Se estava cansada, a culpa vinha. Se eu queria um tempo para mim, a culpa também vinha. Existia dentro de mim uma imagem impossível da mãe que eu queria ser. Eu estava sempre me comparando com ela. O problema é que essa mãe perfeita não existia. E ela nunca se cansava, nunca se irritava, nunca precisava ficar sozinha, nunca errava, dava conta de tudo e ainda sorria. Como uma pessoa real compete com isso, gente? Não tem como, né? Mas eu tentava. E quanto mais eu tentava, mais provas de falha eu encontrava. Até que um dia eu percebi, eu não estava tentando ser uma boa mãe. Eu estava tentando ser uma mãe perfeita. Existe uma diferença enorme. Uma boa mãe, ela é humana. Ela ama, mas se cansa. Ela acolhe, mas também precisa ser acolhida. Ela acerta, mas ela também erra. Ela ensina, mas ela também aprende. Ela perde a paciência, percebe, volta, conversa, pede desculpas, reconstrói. A perfeição não permite humanidade. Quando eu percebi isso, algo relaxou. Meus filhos não precisam de uma mãe perfeita. Precisam de uma mãe presente, que ama, que acolhe, que aprende, que reconhece quando erra, que pede desculpas, que tenta fazer diferente, que continua crescendo junto com eles. Isso me trouxe paz, porque dar o meu melhor não significava nunca errar, significava reconhecer os meus limites, aprender, mudar, entender que meus filhos convivem com uma mulher em construção. E o mais importante, a maternidade não criou essa cobrança. Ela revelou uma cobrança que já existia. Tu precisa fazer melhor, tu precisa dar conta, tu não pode errar, tu precisa provar que é boa. Já existia isso antes. Na maternidade só encontrou um novo lugar para aparecer. Muitas vezes achamos que uma situação criou uma dor. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que aquela situação tocou uma história mais antiga. Um relacionamento termina e não sentimos só aquela dor. Sentimos também todas as vezes em que acreditamos que não seríamos escolhidas. Alguém faz uma crítica e não sentimos só aquele desconforto. Tocamos em todas as vezes em que acreditamos que precisávamos ser perfeitos. Um projeto não dá certo e não sentimos só aquela frustração. Algo antigo diz: está vendo? Tu nunca foste capaz. Por isso, olhar para a origem das minhas crenças foi tão importante. Não para viver presa no passado, não para culpar os meus pais, não para transformar minha infância numa explicação para tudo, mas para compreender. Porque compreender me deu a possibilidade de escolher diferente. E havia outra camada. Durante muito tempo, carreguei a sensação de não ter sido vista pela minha mãe. E isso me acompanhou. Sem perceber, vivia tentando provar o meu valor. Queria ser reconhecida, queria que percebesse meu esforço. Queria ouvir: eu vejo você, tenho orgulho de você, você é importante. Não percebia que uma menina dentro de mim esperava por isso. Cresci, me tornei mulher, mãe, estudei, trabalhei, conquistei coisas. Mas uma parte de mim continuava perguntando: agora eu sou o suficiente? Agora vocês me veem? Agora provei o meu valor? Ninguém acorda pensando: vou passar o dia provando que sou o suficiente. Não. Aparece sutilmente. Quando fazemos além do que conseguimos por medo de decepcionar. Quando não dizemos não. Quando precisamos de aprovação para confiar numa decisão. Quando uma crítica destrói a nossa autoestima. Quando conquistamos algo, mas a satisfação dura pouco, porque já precisamos conquistar a próxima coisa. Cada conquista diz por alguns minutos: agora sim, você tem valor. Mas a sensação, ela passa e precisa de outra prova. Procurei fora de mim uma resposta que precisava ser construída dentro. O amor dos outros importa, o acolhimento importa, as relações importam. Somos seres de vínculo. Mas eu percebi algo: eu podia receber o amor,
E se eu continuasse olhando para mim, através da lente da insuficiência, aquele amor não permanecia. Recebi um elogio, mas não, sabe, eu duvidava. Recebi um reconhecimento, mas achava que precisava fazer mais. Eu conquistava algo, mas pensava na próxima. Era como colocar água num recipiente furado. A água chegava, o amor chegava, mas dentro de mim existia uma história dizendo, ainda não é suficiente. Eu entendi que eu precisava aprender a me olhar de outra maneira. Não para deixar de receber amor, mas para conseguir recebê-lo de verdade. Não para deixar de amar, mas para não depender de uma prova constante de que eu tinha valor. E não para me isolar, mas para entrar nas relações sem entregar ao outro a responsabilidade de decidir quem eu sou. Isso mudou muita coisa. Percebi que minha história não aparecia só nos pensamentos, aparecia nas escolhas, nos relacionamentos, no trabalho, na forma de reagir a críticas, na dificuldade de reconhecer o que eu já construí. E eu observei o ciclo. Experiência, significado, crença, filtro, interpretação, comportamento, resultado. E o resultado confirma a crença. Imagina alguém que carrega eu não sou importante e entra num relacionamento. A pessoa demora para responder o que ela percebe? A demora. O que interpreta? Eu não sou importante. O que sente? Medo, ansiedade, rejeição. O que ela faz? Cobra, se afasta, testa. E o que vai acontecer? O relacionamento fica pesado. A pessoa se afasta e a criança diz, eu sabia. Percebe o ciclo? Agora imagina a mesma pessoa percebendo o padrão. A mensagem ela demora, a interpretação aparece, não sou importante, mas ela percebe. E a pergunta, isso é o que está acontecendo agora ou é uma história antiga? A pergunta não garante que está tudo bem. Não significa ignorar os sinais reais, mas cria um espaço para te observar, um espaço para não reagir automaticamente a partir de uma ferida antiga. Para mim, esse espaço é onde ela começa a liberdade. Não é quando nunca mais nós não sentimos. É quando percebemos, conheço essa história, sei de onde vem, mas posso observar o que está acontecendo agora sem repetir a mesma resposta. Mergulhei no autoconhecimento, terapias, livros, experiências profundas, olhei para as dores, para as crenças, para as sombras, partes que preferia não enxergar, os medos, as culpas, as vergonhas, necessidade de aprovação, controle, insegurança. Esse caminho não foi linear. Entendia algo com a cabeça, sabia de onde vinha, explicava perfeitamente, mas quando uma situação tocava a ferida, sentia tudo de novo, me confundia. Já entendi isso, por que ainda sinto? Aí compreendi algo essencial, entender é uma parte, mas nós não somos só racionais. Existem respostas emocionais, hábitos, caminhos repetidos anos a fio, formas automáticas de reagir. Uma nova compreensão ela precisa ser acompanhada por novas experiências, novas escolhas, novos limites, novas formas de se relacionar consigo. Eu parei de tratar o meu processo como prova. Parei de pensar, se ainda sinto, não evoluí. Percebi o caminho de outra forma. Antes reagia e nem via. Depois via, dias depois, né? Depois de horas, depois durante a situação e às vezes antes de repetir a mesma resposta. Isso também é transformação. E é aos poucos. Muitas vezes a gente muda, mas não percebe porque a gente espera uma mudança, porque a gente está esperando uma mudança cinematográfica. Um dia em que acordamos completamente diferentes, sem medo, sem segurança. Mas minhas mudanças foram silenciosas. Dizer não onde antes eu dizia sim por medo. Me posicionar onde antes eu ficava quieta. Fazer coisas mesmo sem me sentir pronta. Receber um elogio sem explicar porque não merecia. Perceber quando minha mente contava uma história antiga. Me tratar com mais gentileza. Pequenas mudanças. Mas uma vida é construída por pequenas escolhas repetidas. Eu percebi que não precisava lutar contra a minha história. Precisava reconhecê-la. O que não conhecia em mim me conduzia sem que eu percebesse. O que eu enxergava podia ser questionado, acolhido, vivido de outra forma. Eu olhei para lugares profundos, nem sempre bonitos, nem sempre leves. Mas quando parei de fugir dessas partes, comecei a me encontrar. E encontrar a mim mesma não foi só descobrir partes bonitas. Foi ter a coragem de olhar para o que eu fazia sem perceber. Às vezes que eu buscava aprovação,
Às vezes que eu queria controlar por medo, às vezes que eu dizia estar bem quando não estava, às vezes em que eu queria parecer forte porque não sabia pedir ajuda. Foi um processo de retirar camadas. Algumas me protegeram por muito tempo. Aprendi a não entrar em guerra comigo mesmo, porque é fácil transformar autoconhecimento em nova cobrança. Agora eu preciso curar tudo, eliminar todas as crenças, estar bem, ser evoluída, não sentir raiva, medo, insegurança. Percebi que estava usando a espiritualidade para fazer a mesma coisa de sempre, me cobrando, tentando ser perfeita. Só tinha mudado o nome da perfeição. Antes, mulher perfeita, mãe perfeita, profissional perfeita. Depois, pessoa espiritualmente perfeita, que nunca se irrita, nunca se perde, entende tudo, perdoa tudo, está sempre em paz. Essa pessoa também não existe. Perceber isso foi libertador. Despertar para mim não é deixar de ser humana, é estar consciente da minha humanidade. Perceber quando eu estou com medo, perceber quando eu estou reagindo, perceber quando uma história antiga aparece novamente. E em vez de me atacar e perguntar o que está acontecendo dentro de mim agora, que parte de mim está reagindo, isso pertence ao presente ou é uma história antiga? Eu passei anos querendo me livrar do desconforto. Sentia medo, queria parar de sentir. Sentia insegurança, queria parar, eliminar. Mas lutar contra mim mesma me cansava. Eu comecei a escutar, não a obedecer. Escutar. Posso escutar o medo sem deixá-lo decidir minha vida. Posso perceber uma insegurança sem transformá-la em identidade. Eu posso reconhecer uma crença sem continuar alimentando como a verdade. E eu posso olhar para a minha história sem continuar vivendo dentro dela. Compreender a origem não é dizer tudo bem. É dizer, agora eu consigo enxergar. E se eu enxergo, eu posso escolher. Agora eu quero trazer isso para você. O objetivo desse vídeo não é só falar da minha infância. É fazer você olhar para a sua história de um jeito diferente. Eu proponho um exercício. Escolha uma situação da sua infância que ficou marcada. Uma frase, um momento, uma sensação. E pergunte, o que aconteceu? Só o fato, sem interpretação. O que eu senti? Medo, vergonha, tristeza, solidão? O que eu concluí sobre mim? Uma criança pode concluir, não sou importante, preciso ser perfeita, preciso cuidar de todo mundo, não posso confiar, preciso provar o meu valor, tenho que dar conta sozinha. Observe sem forçar e depois pergunte, onde essa conclusão ainda aparece na vida adulta? Nos relacionamentos? No teu trabalho? Na forma como tu lida com dinheiro? Na dificuldade de dizer não? Na reação a uma crítica? Na dificuldade de receber? No medo de começar? E não é para tu encontrar culpados, é para encontrar conexões. E depois uma pergunta final. A mulher que sou hoje ainda precisa viver seguindo a conclusão que aquela criança construiu? E depois uma pergunta final. A mulher que sou hoje ainda precisa viver segundo a conclusão que aquela criança construiu? Não precisa responder agora. Deixe a pergunta trabalhar dentro de você. A criança que você foi fez o melhor que pôde com o que tinha. Mas hoje você tem outros recursos, outra consciência. Pode olhar para aquela história de um lugar diferente. Não para apagar o que aconteceu, não para dizer que não doeu, mas para perceber que a conclusão daquela criança não tinha que ser uma sentença para toda a tua vida. Hoje, olho para essa menina que ouviu, essa casa não é tua e digo, você pode construir a sua própria casa, pode criar sua própria vida, pode prosperar, pode receber, a vida também é para você. Olho para a menina que ouviu, quem é bom nasce perfeito e digo, você não precisa nascer sabendo, você pode aprender, você pode errar, você pode começar sem estar pronta. O erro não diminui o seu valor. Eu olho para a mulher que quis ser mãe perfeita e digo, seus filhos precisam do seu amor, da sua presença, da sua verdade, da sua humanidade. Você pode errar e reparar. Você pode aprender com eles. Olho para a parte que quis ser vista e digo, eu vejo você. Parece simples, mas essas palavras carregam uma vida inteira. Passei muito tempo esperando respostas do lado de fora. Esperando alguém confirmar que eu era boa o suficiente, que tinha valor, que merecia, que podia.
Hoje eu entendo que parte desse caminho só eu posso fazer. Me conhecer, me escutar, me respeitar, parar de me abandonar enquanto espero que alguém me escolha, parar de me diminuir, parar de diminuir o que eu sinto enquanto espero que alguém me valide. Isso não significa que eu não preciso de amor, de pessoas, de acolhimento. Eu preciso, todos precisamos de vínculo, conexão, troca. Mas existe diferença entre compartilhar a vida e pedir silenciosamente que o outro cure todas as minhas histórias. Entre receber amor e depender de uma prova constante de amor para acreditar que tenho valor? Não, né? Hoje eu não olho para aquela menina com raiva. Não pergunto por que você acreditou nisso. Ela era só uma criança, tentando compreender o mundo. Tentava encontrar o seu lugar, tentando se proteger, olhando para ela com amor. Ela fez o melhor que podia com as lentes que tinha. E foi ela que me trouxe até aqui. Não sou só a menina que ouviu aquelas frases. Sou também a mulher que decidiu questioná-las. Não sou só o que me aconteceu. Sou também o que fiz com o que me aconteceu. As perguntas que comecei a fazer, as escolhas que mudei, os limites que eu coloquei. As vezes que senti medo e continuei. Às vezes que eu percebi uma história antiga e não obedeci a ela automaticamente. Às vezes que eu caí no mesmo padrão, mas percebi mais rápido. Isso também faz parte da minha história. E quero te dizer uma coisa. Você não veio até aqui por acaso. Existe uma parte sua que já começou a observar, a questionar, a perceber que algumas histórias que você carregou não são toda a verdade sobre quem você é. Isso é muito importante. Muita gente passa a vida repetindo uma história sem nunca perceber que está repetindo. Mas quando você começa a enxergar, a perceber seus padrões, algo já começou a mudar. Não significa que tudo será fácil. Não significa que nunca mais sentirá medo. Mas significa que você não precisa viver completamente inconsciente disso. Existe uma diferença enorme entre estar numa prisão sem saber o que existe atrás da porta e perceber que existe uma porta. Você pode ainda não saber como abrir, pode sentir medo, pode dar alguns passos e voltar, mas agora você sabe que existe uma possibilidade. Para mim, a consciência ela começa assim, com uma pergunta, com uma percepção, com aquele momento em que algo dentro de você diz: espera, eu sempre fiz assim, mas será que precisa continuar sendo assim? A pergunta que abre uma nova vida pode ser simples. Isso realmente é quem eu sou? Ou foi eu que aprendi que precisava ser assim? Guarde essa pergunta com você. Nós ainda temos muito para conversar. E um grande abraço. Conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece. Somos todos um.